O homem português, ele é muito mais conservador do que o homem brasileiro. Tô falando aí, a gente vai ter que começar a dividir, porque eu acho que existe um Portugal de 40 anos para cima e acho que existe outro Portugal de 30 para baixo. Entre 30 e 40 depende um pouco de cada um. Generalizando, obviamente. Vamos começar por uma coisa muito curiosa que eu ouvi dizer recentemente numa entrevista acerca do seu trabalho, que disse que não tem método e que confia muito na equipa que tem consigo para pôr de pé o festival. Eu gostava de saber qual é que é o segredo para alguém sem método ter tanto sucesso. Olha, eu acho que acima de tudo é ter gente boa trabalhando, né? Eu não tenho método porque assim, eu venho de uma escola muito empreendedora, fazendo e aprendendo à medida que ia fazendo e tropeçando. Não tenho assim uma estruturação, mas eu tenho, obviamente, a gente tem sempre. Eu normalmente funciono com uma linha do tempo, né? O que são as coisas que precisam acontecer e faço muito a lógica da comunicação, né? Mas a hora que você vai aterrissando e vai baixando para formação de equipe, para gestão de pessoas, para planejamento de montagem, aí tem que ter um monte de métodos, né? E a equipe é que traz isso, e é curioso que quem trouxe muito isso para dentro do Rock in Rio, porque a indústria inteira, e se você olhar assim, o histórico dos grandes promotores de evento e produção, não é muito profissionalizado, a não ser quando você chega numa escala muito maior. E o Ricardo, que é meu marido, que trabalha no Rock in Rio, a gente se conheceu trabalhando, é quem vem com a cabeça de engenheiro, estruturando, criando sistema, e no final das contas facilita imenso, né? Acaba que eu fico um pouco fora do sistema, sou aquela que bagunça um pouco as coisas, mas a equipe hoje em dia já tá com muitas ferramentas que ajudam a que a informação não se perca, porque foram muitos anos, né, onde a informação está muito mais nas pessoas do que na empresa. Isso acaba sendo um risco para a própria empresa, porque qual era o nosso desafio? Como é que passava o histórico para a edição seguinte? Porque, só para a gente lembrar que o Rock in Rio até a segunda edição em Portugal eram eventos esporádicos. Aconteceu em 85 a primeira edição, depois 91, depois 10 anos depois em 2001. Vem para Portugal, mas sem saber que era para ficar de 2 em 2 anos. O melhor das hipóteses era 4 anos, e agora a gente vai fazer 4 anos de intervalo. Como assim? É imenso tempo. E quando a gente decide ficar em Portugal e fazer de 2 em 2 anos, foi o primeiro momento da história do festival, isso é 20 e tantos anos depois dele ser criado, que a gente começa a ter uma equipe permanente. Aí as coisas começam a mudar e virar uma outra realidade, porque até então corre, faz, desmonta e o histórico muito se perdia, né? Ok. E qual é que acaba por ser o seu papel concretamente no meio dessa equipa toda? É o líder inspirador? Eu acho que muito mais pela inspiração, a parte de comunicação, o olhar sobre o todo, acho que acaba sendo um pouquinho maestro, sabe? Não da parte tanto mais... Já passei pela parte de produção, eu comecei pela produção. Na verdade, eu amo a parte de produção, quando as ideias começam a sair do papel, né? Mas chega uma hora que você precisa ter um olhar muito macro para que a história não se perca. Senão a gente pode correr o risco de fazer um evento. A gente não está fazendo um evento, a gente está fazendo um movimento de comunicação, a gente está conectando, construindo o espírito das pessoas para estarem ali naqueles dias, né? Não é assim, um show, vende ingresso, faz e acabou. Não é essa a nossa proposta. A gente quer mobilizar as pessoas, a gente quer fazer conversas relevantes e eu acabo me dedicando muito a garantir que essas conversas e essa sequência tem sentido e qual é o tom da conversa do festival, o que ele quer dizer, né? E não é o que a Roberta quer dizer, mas o festival é uma pessoinha, ele tem uma persona, né? O que faz sentido para ele fazer ou dizer em cada momento. Então a gente cria tudo muito junto e vai acompanhando o dia a dia no geral. E diria que é esse o segredo do sucesso do Rock in Rio, o facto de ser muito mais do que só um evento? Sem dúvida nenhuma. O Rock in Rio ele não nasceu para ser só um evento, né? Ele nasceu para ser uma plataforma de comunicação e divulgação do Rio de Janeiro a nível internacional e também para dar voz a uma juventude que buscava por liberdade de expressão há muitos anos no Rio de Janeiro, ali no fim da ditadura militar. Então, essa é a verdadeira motivação na criação do Rock in Rio. Depois, numa época onde o Brasil não fazia parte das turnês internacionais, o poder aquisitivo era super baixo, nasce toda uma mecânica de como fazer
aquele sonho possível. E aí entram as marcas, entra o modelo de negócio. E o que viabilizou, no final das contas, o Rock in Rio financeiramente foi a lógica de ser um projeto e uma plataforma de comunicação para marcas de grande consumo, através da música, chegarem ao seu público final. Então, todas essas características fazem parte do que é o Rock in Rio e do diferencial. Então, muita gente não entende por que a gente investe tanto em infraestrutura, em cenografia, na beleza do espaço, né? A qualidade do som é o melhor lugar que você vai achar som e luz de primeiro nível é no Rock in Rio. Isso porque a gente entende que a gente representa muito mais do que um show. Assim, uma das coisas mais mágicas do festival foi que na primeira edição do Rock in Rio foi o primeiro festival no mundo a iluminar a plateia. Até então os shows colocavam a luz apenas no artista. E o Roberto, que é meu pai e é, né, o fundador do festival, é publicitário. Ele dizia, não, o que tem de mágico acontecendo naquele momento tem a ver com aquelas pessoas que estão ali na frente. O artista, bicho, todo dia ele vai fazer aquele show em algum lugar diferente. Hoje ainda mais do que naquela época que os shows eram momentos muito pontuais, né? Hoje é um show a cada 2 dias, é muito intenso. Então, se não tiver a ver com a magia daquele momento, os shows são muito parecidos uns com os outros, né? Então, o que faz as pessoas se moverem além do artista? E a gente investe grande parte do nosso tempo nisto. A parte do artista é a parte mínima obrigação, é a parte mais fácil a gente fazer. Tem um palco, monta, pá, e eles dominam aquela plateia. Agora, todo o resto, o encantamento, a mistura de pessoas diferentes, os estilos tão diferentes, e acontecerem dias mágicos de 100 mil pessoas por dia, 80 mil pessoas em Portugal, onde pessoas de raças, de créditos diferentes, de idades diferentes, aquilo funciona. Assim, né, a gente estava falando ainda há pouco que o meu Rock in Rio é o Rock in Rio do mundo melhor, é isso que me move. E cada vez que eu vejo ele acontecer, eu falei, é possível, o mundo melhor existe. Se ali, naquelas horas, dá certo, tem que dar certo no dia a dia também, né? Uma coisa muito curiosa, sei que tem 2 irmãos mais velhos e, no entanto, Roberto Medina escolheu a si para ficar com o Rock in Rio Portugal, Lisboa. Pera, não é tão simples assim, eu não sei se ele então, escolheu. Como é que aconteceu? Não, o que é curioso, meu irmão mais velho já trabalhava muito, que é o Júnior, depois o Rodolfo e eu começamos, o Rodolfo é 2 anos e meio mais velho, mas curiosamente a gente começou a trabalhar ao mesmo tempo, e eles fazendo Rock in Rio Café, foi uma casa lá, Hard Rock Café, poucas circunstâncias no Brasil, no Rio, e eu, porque sou apaixonada por Disney, tive a oportunidade de trabalhar com um cliente da agência de publicidade, que foi onde isso tudo começou e que existe até hoje. Tinha uns shows da Disney no cliente, era um shopping e tinha uns shows da Disney de promoção de Natal, troca de fatura de compra por ingresso e tal. Eu falei, cara, é com o Mickey, me chamaram, não foi o que me ofereci, né? Quando me chamaram, eu falei, estão querendo agradar meu pai, mas depois insistindo, eu falei, agora, bicho, se estão querendo agradar meu pai, agora aguentem, porque eu vou, né? E fui lá ser estagiária, não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. E a parte interessante é que eu descobri a minha paixão por eventos ali, porque a conversa da minha casa era publicidade. O Rock in Rio aconteceu o primeiro, eu tinha 7 anos, o segundo eu tinha 12, continuava sem muita noção do que aquilo significava, só queria saber do New Kids on the Block um pouco mais. E, cara, quando fui participar ali do projeto da Disney, eu falei, cara, tem que ter planejamento, monta, desmonta, por onde as pessoas entram. E a produção de eventos, de fato, é a minha paixão. E eu acho que a gente acabou sendo muito complementar. Okay. Meu irmão mais velho ama a produção de eventos, mas é muito mais executivo, menos liderança. O Rodolfo é mega executivo, quanto mais empresas melhores. Ele hoje é presidente do grupo e presidente da agência e lá vai bolinha, só são 16 empresas. E a minha paixão são os eventos. Eu, assim, nunca teria milhões de empresas ao mesmo tempo. Eu gosto de ter uma história para contar e uma coisa que é onde os meus valores possam ser passados. E eu acho que aconteceu. Foi assim meio natural. Nós somos todos muito complementares, é muito engraçado. Muito bem. Há bocadinho estávamos a falar ali em off das pessoas que trabalham no festival. Mais ou menos quantas pessoas é que são necessárias? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Sim. Desculpa, Lisboa acontece porque eu escolhi Lisboa. Ah, ok. Eu vim fazer Lisboa e... Podemos falar já dessa história. Eu vim produzir Lisboa e meu pai já tinha vindo, já estava com o contrato com a Câmara fechado, podemos voltar nesse tempo para dizer como é que aconteceu em Lisboa. E quando ele veio em janeiro, em maio, disse, agora vem, está tudo estabelecido, o que era preciso de patrocínios, etc. Estava estabelecido e era hora de produzir. E era eu, tinha feito o anterior. E foi logo consigo.
E sempre foi comigo, Sempre. meus irmãos não estavam, o Rodolfo já Ok. estava na Artplan, o Júnior estava na Dream Factory, nossa empresa de eventos, e eu era a figurinha Rock in Rio, tinha feito, estava na Dream também, tinha feito o Rock in Rio 2001, eu vim, só vim, não sabia nem onde vinha, né? Vim fazer, e aí, cara, vim em 2003, em 2005 eu entendi que eu tinha, assim, me mudado para Lisboa, foi uma coisa pessoal. Então Lisboa é o meu Rock in Rio. Ok. Nós já vamos voltar a esse assunto, sobre essa expansão do Rock in Rio, mas para nós percebermos mais ou menos o que é necessário, quantas pessoas são necessárias para pôr este festival a funcionar? Primeiro, para o montar, para Então, fazer acontecer. Nós somos uma equipe fixa de 30 e poucos. Entre Brasil e Portugal, 150. Em dias de evento, em Portugal são 8.000 pessoas trabalhando e no Brasil 25.000 pessoas trabalhando. E eu acho que o grande talento, então muito engraçado quando me perguntam, é a organização do Rock in Rio. Bicho, a organização do Rock in Rio é só uma faísca, porque quem faz aquilo acontecer, aqui em Lisboa são 370 empresas trabalhando para fazer o Rock in Rio acontecer. Então eu acho que o grande talento da equipe do Rock in Rio cria, planeja e essa passagem de testemunho, porque no final das contas não somos nós que estamos lá com a mão na massa. Claro que estamos também coordenando essas peças todas. E a forma da gente trabalhar, a gente funciona mais ou menos como uma cidade, que tem a junta de freguesia, né, que tem a sua infraestrutura, que tem a sua liderança. E, por exemplo, cada palco tem a sua liderança, tem a sua estrutura, tem a sua equipe de segurança, a sua equipe de limpeza, tem vida própria. Quando eles precisam de abastecer qualquer coisa que lhes falta, eles vêm à organização central. Né? Então a gente funciona mesmo e vai passando a responsabilidade para vários núcleos e para os vários parceiros que fazem, porque tem parte da experiência da Cidade do Rock, são os patrocinadores que proporcionam. Cada um deles tem o seu núcleo de operação, de cada um daqueles estandes, das brincadeiras, né? Então tudo funciona como pequenas juntas de freguesia que estão ligadas ao núcleo central. Há pouco também estávamos a falar que, de algum modo, o Rock in Rio ali na zona da Bela Vista veio dinamizar, veio dar outra dinâmica ao próprio bairro. Há muitas pessoas da Bela Vista ou ali da zona de Chelas a trabalhar no Rock in Rio. A gente tem uma relação muito boa com o bairro. Sim. A gente não conseguiu fazer o que a gente sonha ainda. A abertura da Casa de Pedra, né, que é um espaço permanente, ela foi reformada, que era uma casa em ruínas, ela foi reformada para virar um espaço de restauração, para ter um apoio de um café, de uma casa de banho para o parque, para que o parque possa ser mais utilizado. É um patrimônio da cidade que ninguém dá atenção, pouquíssimas pessoas. E agora pronto, depois da Casa de Pedra, eu acho que ela já conseguiu ali começar um movimento de convidar e dizer, olha, o parque faz parte da cidade, está super central, está do lado do aeroporto, né? É um espaço muito privilegiado, mas eu acho que o histórico da região, o fato do parque ter sido... Primeiro eram quintas, depois ele virou espaço de barracos. Depois, quando nascem os bairros sociais, as pessoas são retiradas ali, ele vira um jardim. Mas ficou muito no estigma do bairro social perto. E hoje eu convido todo mundo a andar por Chelas. Entender que conceito é esse de bairro social, que é às avessas, eu acho, do que os estereótipos, preconceitos que a gente tem quando não se relaciona, né? Chelas é um bairro super giro, aliás, Chelas é gigante. A gente fala de Marvila, que é uma das maiores freguesias do país. Chelas é 80% de Marvila, né? Então tem muita coisa bacana, são as pessoas que trabalham em Lisboa. E o que a gente deseja, primeiro, é ajudar a quebrar o estigma. A gente está trabalhando muito próximo do Sam the Kids, com o pessoal do Chelas e o City, para ver o que a gente pode fazer para acelerar essa distância, porque eu ouvi diretamente para mim quando foi a gente desafiando alguns empreendedores a ocuparem a Casa de Pedra, porque restaurante não é o talento do Rock in Rio, né? Apesar de que tá ótimo. Mas, e assim, não, o parque só existe quando tem Rock in Rio. O parque tá fora da cidade. Como assim? Como assim, gente? Alvalade, Gacouti, fora do quê, né? Então, a gente, assim, acho que a gente tem uma paixão tão grande pelo Parque da Bela Vista que a gente quer que mais pessoas aproveitem. Então a gente vê, assim, junto com a Câmara Municipal, as contrapartidas que o Rock in Rio deu ao longo dos anos,
possibilitou a construção da ciclovia, do skate park, a ponte que liga as Olaias à parte sul do parque. Então, a gente vem fazendo uma série de investimentos, a construção da própria Casa de Pedra, a reforma de um dos cafés que tem ali na frente da Malha H, os moradores recebem ingressos para poderem estar no festival, muita gente dali trabalha no festival. A gente, com a Talenter, que é a nossa parceira de contratação de mão de obra temporária, foca muito em arranjar mão de obra ali. Não necessariamente é fácil, na Casa de Pedra a gente não conseguiu, né? Por mais que a gente tenha querido muito que fossem pessoas dali trabalhando na Casa de Pedra, tem ali desafios que o país inteiro tem hoje, né? De como é que a gente incentiva as pessoas a trabalharem mais, a entenderem que, claro que ninguém quer pagar para trabalhar, mas se for pelo mesmo dinheiro, a gente ganha muito mais interagindo com o mundo e aprendendo coisas novas e ganhando oportunidades do que ficando em casa. Eu acho que aqui é um desafio que a gente tem enquanto país aqui para os próximos anos, que é bastante urgente, na verdade. Então, acontece em todo lugar. Agora, é um bairro riquíssimo, diversas empresas estão ali, né? Tem muita coisa bacana para ainda ser feita. Eu acho que aqui o nosso próximo passo é como é que a gente consegue ajudar a quebrar esses estereótipos, a transformar o olhar e a convidar Lisboa a abraçar Marvila e Chelas de uma forma ainda mais acolhedora. O Rock in Rio também é um festival que é um movimento que levanta e toma conta de questões ambientais, não é? É uma coisa muito presente. De que modo é que conseguiram fazer com que um festival tão grande conseguisse reduzir o seu impacto ambiental? O olhar do Rock in Rio para essa questão do mundo melhor, acho que está lá na raiz da criação dele, né? Ele é um projeto que não nasce pela música, ele nasce usando a música como linguagem universal com aqueles objetivos que a gente falou de promoção internacional do Rio, trazendo impacto econômico através do turismo e também dar voz à juventude que buscava por liberdade de expressão no fim da ditadura militar. Em 2001, na terceira edição, a gente traz essa motivação para a marca e vira Rock in Rio por um mundo melhor. Então a gente começa a querer dizer para o mercado, numa época onde o marketing social no Brasil não era trabalhado, não era nem necessariamente bem visto, dizer, não, uma marca que seja escolhida pelo consumidor, porque ela faz mais do que as suas obrigações, gerar emprego, pagar imposto, é correto, é justo. Então, não era por trás tem alguma coisa, não, é pela frente. Então, a gente começa a mudar, a incentivar que o mercado altere esse olhar e apoiar causas sociais e a dar voz para essas causas. Em 2006, entra a conversa da compensação de emissões, e aí é um caminho sem volta, porque quando a gente entende que compensar as emissões é o ponto final, mas não é o objetivo é reduzir, é um caminho sem volta, porque você começa a entrar e olhar profundamente da forma de fazer o festival. E todo o planeamento já vai passar por aí. Você começa a alterar soluções. O que acontece? Não é fácil, porque é um evento de 2 em 2 anos, esporádico, de uma indústria que não estava, e continua não estando ainda, aliás, muitas indústrias não estão, conectadas nessa conversa. Agora as coisas vão acelerar muito, né? Mas estamos falando de 15 anos já. Sim, sim. Então as soluções, algumas, por exemplo, hoje quando você vê os festivais com containers, né? Contentores como estrutura, isso foi uma solução para abrir mão dos octanormes, dos pladutos, de material que invariavelmente não era reaproveitado depois. Então tem muitas coisas hoje que no processo de construção que foram alteradas. Tem coisas que a gente não conseguiu mudar. A gente monta, por exemplo, 50% das emissões do festival estão no transporte do público. A gente tem um plano de mobilidade gigantesco, mas as pessoas não aderem tão bem. Então, existem desafios que a gente não conseguiu vencer. Agora, a gente conseguiu vencer em muitas coisas. O Rock in Rio, em Lisboa, é lixo zero. A gente não tem nenhum resíduo indo para aterro. Mas a gente ainda tem muitos resíduos sendo incinerado, que é uma coisa que a gente quer reduzir. Então, hoje o foco está na redução dos resíduos não recicláveis e tem muito também do comportamento público, porque tem uma parte que se mistura. A gente, todo o resíduo, todo o lixo que está nas áreas de serviço são perfeitamente separados, 100%. O que está no público ainda é um desafio. Né? Então, esse ano, por exemplo, para as garrafas de plástico, que é um grande desafio, garrafa de água, a gente esse ano vai avançar para um número de bebedouros
muito mais amplo para incentivar que as pessoas, ao invés de comprar a garrafa de plástico, nada contra a garrafa de plástico. Acho que é isso que a gente precisa entender. A garrafa de plástico, ela é importante. Se você estiver na rua, se precisar beber água, não tem solução. Agora, num festival massivo, talvez não seja a solução ideal. Agora, quem preferir água mineral, vai estar lá e tem uma ótima notícia, que as garrafas de água que vão estar sendo vendidas no Rock in Rio, que é da Serra da Estrela, as garrafas vão ser 100% feitas de material reciclado. Então, tem aqui coisas que a gente vai provocando e vai conquistando aos pouquinhos. E conseguem ter resultados melhores de edição para edição? Muitos. Sempre? A gente tem tido muitos resultados. Tem uma coisa que não é linear, que, por exemplo, a edição do Brasil vem crescendo enquanto evento a cada ano. Então, é claro que o volume total de emissões, ele cresce porque o evento cresce, mas o per capita acaba baixando em outras coisas, aquilo que é comparável. Então, a gente tem tido ótimos resultados. Acho que tem um momento que foi super importante pra gente, porque muito disso foi conquistado à base de guerrilha interna, né? Não é que decidimos e foi. Não, é briga, porque é mudança de comportamento, que é o mais difícil. Então, um momento super importante pra gente de fato conseguir fazer o comportamento, a guerrilha virar padrão, foi avançar para a ISO 20.121 dos eventos sustentáveis. Nós fomos o primeiro grande evento de música do mundo a ter uma ISO, e não sei se tem outro nessa altura do campeonato, porque aquilo é extremamente burocrático para uma organização informal, mas o que foi genial, e outro dia eu estava numa conversa com você, mas a certificação, o que ela faz a grande diferença? Ela não toma nenhuma decisão por você, né? Mas ela fez com que a equipe inteira passasse a ter que estar envolvida no processo, porque todo mundo tem que prestar conta de alguma coisa em algum momento. E também nos ajudou imenso a organizar toda a documentação que a gente tinha, a informação que a gente tinha que não estava documentada. E isso é fundamental para você ter a transparência do trabalho que está sendo feito. Esse momento foi super importante. Ok. Queria também, por curiosidade, já agora saber se estas preocupações ambientais também são levadas por si na sua vida pessoal e de que modo? São. Eu vou experimentando. Eu acho assim, tem um princípio que eu uso pro Rock in Rio que sai muito de mim, né? Como essa bandeira, ela acaba sendo reflexo um pouco também das minhas próprias crenças. Não do mundo melhor, que esse que inventou foi o Roberto, né? Que puxou essa corda. Mas eu acho assim, primeiro princípio não somos perfeitos. Não tem a menor intenção de que você olhe todo o meu dia a dia e que você não possa apontar nada. Você vai apontar um monte de coisa, né? Faço um monte de bobagem, assim como todo mundo faz, e a gente vem de muitas décadas de determinado tipo de comportamento para achar que a gente pode mudar do dia para a noite. E não estou me defendendo, estou defendendo a todos nós. E que tem coisas que, se o mercado não mudar, para a gente vai sendo muito difícil mudar. Né? Então, se a gente vai para terapia, porque a nossa mãe gritou com a gente com 3 anos de idade, bicho, até 30 tu lá tá discutindo, com sorte, não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar determinados comportamentos. Então, o que eu procuro fazer? Toda a separação de resíduo, o cuidado, assim, a minha casa ela é toda em LED, o tipo de construção, de ter isolamento térmico para não ser necessário. Eu instalei o mega ar-condicionado, não uso, porque felizmente deu certo. Então, todo o processo que eu vou fazendo, que eu posso, eu vou tentando. As torneiras que eu escolhi são torneiras que têm redução do fluxo de água. Então, tem uma série de escolhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Quando você faz uma obra, tem milhões de escolhas que você pode fazer. No dia a dia, o que a gente pode ir interferindo para fazer a diferença? Agora, tem coisas que eu não consigo abrir mão. Eu não consigo abrir mão do carro. Eu sei que isso faria uma grande diferença, começar a usar os transportes públicos. Tem uma coisa super interessante em relação aos carros que eu vou fazendo, não com toda a frequência que queria, que é manter a pressão do pneu sempre correta. Isso faz com que a gente deixe de emitir 6% de CO2. Então, tem coisas super interessantes que a gente pode ir fazendo. A escolha de embalagens maiores, né? Eu não sou muito consumista, compras, etc. Então, eu acho que esse é um processo que eu tenho também me treinado, que é aquela lógica que nós fomos treinados a querer cada vez mais, né? E aí, camisas que piscam, que falam por €1, tem alguma coisa estranha ali por trás. Não pode. E a gente não pode querer salários altos, querendo ao mesmo tempo pagar uma camisa incrível de €1. Então, quais são as escolhas que a gente pode fazer, né? E ter um pouco de atenção a isso. Agora, nós fazemos parte de uma sociedade, tem coisas que vêm
formatadas pra gente, que a gente vai ser muito difícil a gente mudar se a indústria não mudar. Se nos dão garrafas de água de plástico, é difícil consumir diferente, não é? Mas o plástico não é um problema. O plástico precisa ser reciclado. Então, eu acho que, por exemplo, a campanha da palhinha de plástico é válida. O que são coisas que não são essenciais? Isso a gente pode exercitar imenso e mudar, né? As sacolas de supermercados, cara, que mudança incrível. Mindset, mas de novo, a indústria, o mercado muda e nós, consumidores, mudamos. A gente tem que exigir e valorizar a mudança também, né? Agora, leva um tempo, você não pode exigir agora todo mundo ter um carro elétrico, né? E as discussões estão por trás do carro elétrico. Também tem essas coisas que, né? A gente passou uma vez discutindo usar biodiesel no Rock in Rio. Passamos 2 meses trabalhando com um fornecedor de geradores para, às vésperas de comunicar que seria tudo com biodiesel, sai a polêmica do biodiesel é mal porque ocupa o terreno do trigo e não sei o quê. Como é que a gente participa dessa conversa? A gente não tem autoridade para entrar nessa conversa. Então, eu acho que cada um de nós consegue ir até um determinado lugar. Agora, fazer escolhas, mas não sou nada radical. Muito bem. Vamos falar sobre porque é que o Rock in Rio decidiu vir para Lisboa? Vamos. A história do Rock in Rio vir para Lisboa Essa é uma boa história. Curiosa. É curiosa. É muito planejamento, né? Tudo no Rock in Rio tem um nível de planejamento brutal, né? A não ser a própria realização na cidade do rock, né? Mas acho que o universo, para quem acredita, o universo conspira. Bom, estávamos nós preparando a 3ª edição do Rock in Rio 10 anos depois de não ter edição no Brasil. Já era um mega desafio. Existia o sonho de fazer um movimento global para um mundo melhor, mas isso era, tipo, para o futuro. E apareceu, em determinado momento, um rapaz luso-brasileiro chamado Felipe Reznikov, que chegava lá, a gente sempre tem uns books de venda assim lindões, ele chegava com um book igual, só que Rock in Lisboa. E a gente enlouqueceu, né? Onde? O quê? Né? Estava minimamente no nosso mapa fazer nada em Portugal. A gente faz a edição de 2001, o patrocinador principal era American Online. A gente já estava com um contrato refeito para fazer de 2 em 2 anos no Brasil. Acontece 11 de setembro em Nova York, Estados Unidos para, e o contrato vai por água abaixo, para tudo. Aparece Felipe Reznikov. Isso, ele ficou 3 anos indo ao Brasil. Aparece o Felipe, e eu já brincava, meu Deus, quem vai receber o Felipe agora? E pronto, eu sou amigo do Felipe até hoje. Aí a gente brinca que é assim, quando muitos promotores procuram Rock in Rio para levar para algum país. Quando a gente acha que é bem bacana, a gente vai dando as informações aos poucos. Quando a gente acha que é roubada, que não tem pernas para andar, a gente diz todas as necessidades de uma vez só. Pá! Né? Porque, invariavelmente, nunca mais a pessoa volta, porque é muito complexo. E aí, a gente fez isso com o Felipe. Olha, Felipe, tá aqui o pacote completo. Convencidíssimos que o Felipe nunca mais voltaria. 2 semanas depois, Felipe volta, dizendo, olha, reunião com o presidente da Câmara está marcada, agora vocês têm que ir. Vixe, aí Roberto, meu pai, né, vem, 10 horas de voo, quem conta isso é a Mariana, a esposa dele, muito divertido, 10 horas no voo reclamando que não queria vir e que não fazia sentido, não sei o quê. Quando chega no aeroporto, tá tirando ainda a mala da esteira, dentro do aeroporto, não tinha visto nada, vira para ela assim, não vai acontecer aqui. Você deve estar brincando, né? Você passou 10 horas já tirando na minha cabeça, dizendo que não queria vir. O que aconteceu? Ele é super intuitivo, deu-lhe ali 2 minutos. E 4 meses depois estava eu já aqui produzindo o festival. Muito bem, muito bem. Mas isso para explicar que Felipe Reznikov estava muito bem conectado. A gente é que não sabia. Felipe tinha um amigo que era nosso advogado, que foi nosso advogado há muito tempo na época, que era o Gandarês, que era sócio do Rio Gomes da Silva, que era advogado do festival, e que tinha proximidade com o Santana, presidente da Câmara na época, que em 1 mês o contrato estava assinado. Muito bem. Portanto, o Rock in Rio teve mais extensões também, não é? Teve 3 edições em Madrid. Foram 3 edições em Madrid, 1 edição nos Estados Unidos, já são 8 no Brasil e 8 em Portugal. Porquê que depois em Madrid não houve continuidade? A gente foi para Madrid em 2008, a primeira. A gente lançou o Rock in Rio em Madrid em 2007. Em 2008 foi a primeira edição. Em 2008 afunda a crise econômica mundial. Eu lembro de em 2012 ler uma notícia, acho que na Rolling Stones, falando do mercado espanhol que tinha
O mercado espanhol de música tinha reduzido 70% naqueles anos, de 2008 a 2012. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Rock in Rio, porque o Rock in Rio chegou em Espanha com muito mais patrocínios e engajamento publicitário do que qualquer festival. O grande festival na época que tinha em Espanha era uma realidade diferente de hoje. Hoje já tem muitos festivais grandes em Espanha. Naquela época você tinha assim, Benicàssim, que tinha 70 mil pessoas e era um mega sucesso. O Rock in Rio teve 190 mil na primeira edição. Só que era menor que Portugal. E Espanha é um país 4 vezes maior. Então não fazia muito sentido. Na segunda edição, os números se mantiveram, mas ele, na verdade, começou a decair, acho que junto com a crise econômica, é a nossa leitura. Mas e aqui nunca aconteceu esse fenómeno? Os números aqui a gente faz assim... no melhor modelo português. É ano bom, ano ruim, ano bom, ano ruim. A gente vai assim... E um dos anos que mais engraçados que a gente... Engraçado, pronto, é bom aqui contando daqui dessa cadeira, mas... Um ano que a gente estava muito preocupado seria 2012, porque aqui teve uma coisa, um fenômeno em Portugal, que a crise no mundo começou em 2008, a gente aqui achou que só tinha começado em 2011, né? Sim. Achamos? Então, 2012, a gente tinha muita preocupação porque o astral do país estava muito down. E a gente, como é que isso vai ser? E, estranhamente, foi uma mega euforia. Eu acho que ali virou uma bolha de liberdade, um espaço onde você tinha direito de ser feliz e as pessoas foram com esse espírito, e foi uma edição memorável. Engraçado. Então, aqui, a gente, obviamente, às vezes perguntam, mas o Rock in Rio não sente o impacto, né? Gente, o Rock in Rio está no mercado, qualquer empresa que faz parte de um mercado em crise, sente o impacto. Claro. Né? É óbvio que o que a gente percebe que, e no Brasil igual, as marcas mais fortes conseguem, como a gente tem, um dos grandes pilares do Rock in Rio são os patrocinadores, que fazem ele ser o que ele é em termos de entrega, de qualidade de cenografia, de line-up, etc. Normalmente, em crise, as marcas se seguram mais aonde é mais seguro e mais sólido. E isso fortalece projetos com mais musculatura. Mas não quer dizer que a gente não sofra, claro que sim. Pois, claro. Depois ainda há aquele episódico de Las Vegas, não é? Las Vegas foi muito legal. Eu gostava de saber, de novo, aquela história, a relação entre Rolling Stones, Bruce Springsteen, Bill Clinton e o Rock in Rio Las Vegas. Isso foi pré-Vegas. A gente estava preparando o Rock in Rio de Las Vegas que aconteceu em 2015. Que não estava a ser muito bem recebido, certo? Essa ideia. A gente ouviu, assim, na lata, algumas vezes não venham para o mercado americano. Então, só contextualizando aqui para a galera que vai ouvir, a gente entender o que a gente estava falando, que a música, o mercado, na indústria da música é Estados Unidos e Inglaterra. Qualquer coisa que vem de outro lugar, né? E o Rock in Rio, ele conquistou muito respeito, a dimensão, a história, né? Mas deixa ali, tá lá no Brasil, tá lá na América Latina, tá em Portugal, né? Porque assim, quando a gente resolveu ir para os Estados Unidos, que era assim, se a gente quer posicionar a marca de uma forma global definitiva, Estados Unidos, né? Global já mas pronto. Parecia fazer sentido, a gente é sócio americano e tal, mas a indústria da música muitas vezes olhou pra gente e disse, não venham. Porque de alguma forma a gente ia incomodar e provocar algumas mudanças, porque o modelo de negócio é muito diferente. Sim. E não é melhor, é que os Estados Unidos entrou no nosso modelo de negócio mais tarde. O Rock in Rio tem um modelo de negócio que existe há 37 anos por necessidade. Não havia forma dele existir de outra forma. O mercado da música americano, ele é tão sólido que você contrata o artista, uma venue, vende ingresso, todos felizes. Né? Nos nossos mercados isso nunca funcionou. Você precisava dos patrocínios, etc., da comunicação. Obviamente o mercado americano, a partir do momento que os discos vendem menos, as bandas dependem mais de show, e não dá para fazer show todo ano, né? Você tem que determinar turnês e tem que descansar, onde é que as marcas começaram a ter um papel muito mais importante na estabilidade do setor. Né, e das oportunidades de plataforma de comunicação. E só começou mais tarde, eles são brutais, não tem a menor questão. Mas ainda naquela época não venham. E a gente estava... Mas pronto, aí todas as novelas a gente estava fazendo Lisboa e tinha uma comitiva enorme dos Estados Unidos acompanhando Lisboa em 2014. Só uma pergunta, essa comitiva estava cá para avaliar o próprio festival? Não, o Rock in Rio já estava fechado, já ia acontecer, mas estava conhecendo, eles nunca tinham visto um Rock in Rio acontecendo. Sim. Porque o Brasil só aconteceria no ano seguinte, no mesmo ano dos Estados Unidos. Então, eles vendo quem é o tal do Rock in Rio, muitos deles não conheciam. Muito bem. Aí, bom, nesse ano, comitiva americana lá, né? Pronto.
Acontece o fenômeno, era o ano de Stones, em Portugal, e meu pai encontra Bruce Springsteen no Hotel da Lapa. Oi, boa tarde, boa noite. Olha, não quer ir ao festival? Os Stones estão tocando. Ele estava aqui para acompanhar a filha num campeonato de hipismo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E o convite foi para se ele quisesse ir ao festival. Corta, próximo take é ele entrando em palco cantando com os Stones. Não é que a gente organizou, a gente só deixou saber, mas ele falou, não tinha a menor expectativa que isso fosse acontecer. Muito bem, aí pá. Em paralelo, acontece uma outra cena que estava Bill Clinton em Lisboa por uma conferência e a nossa secretária, que é a Ana, que estava já fazendo as relações com a Embaixada Americana por conta de Vegas, posso convidar o Bill Clinton para ir no Rock in Rio? E eu, juro por Deus, mas pode, né? Mas zero. Crença, pode, Ana, pode. Bom, não só convidou como o homem foi. Então, em determinado momento, até a polícia americana entrar para fiscalizar o espaço, a gente achava que aquilo era papo furado. Daqui a pouco começa a chegar a polícia americana para poder garantir que estava tudo seguro. Opa, afinal o homem vem. E aí entra Bill Clinton e senta na House Mix para assistir o show dos Stones, que entra pro Spring. E a gente prosseguiu, não, Rock in Rio é sempre assim mesmo. Isso aqui, cara, foi tão engraçado, né? Que aquele contexto acontecendo, tipo, nada esperado, foi muito giro. E Vegas foi o maior sucesso, de novo. Se a gente olhar o histórico, eu lembro de chegar a Vegas, a minha filha era muito bebê, eu decidi que não ficaria à frente do projeto de Vegas. E cheguei mais, fiz um monte de viagens, mas cheguei 40 dias antes pro festival. E cheguei, meu pai estava super deprê. Eu falei, mas... Porque os números não estavam, em termos de venda de ingressos, correspondendo àquilo que a gente esperava. Aí eu estava assim mais outsider, né, em termos de compromisso ali com a produção, fui fazer uma pesquisa. Como é que tinha sido o histórico dos grandes festivais daquele país? Cara, eu volto para esse bicho. Todos os grandes festivais desse país levaram 4 a 5 edições para estabilizar. Para estabilizar, ok. O que a gente errou? A gente foi para lá, e com sócios americanos, a gente foi achando que estaria tudo resolvido na primeira edição. Okay. Né? Só que a gente, enquanto organização brasileira, onde o nosso principal motor financeiro é o Brasil, para pagar a conta e investir em dólar, aquilo era muito mais desafiador. E aí, o que acontece é que a primeira edição ela é muito maior do que qualquer edição dos festivais, dos grandes festivais daquele país. A gente tinha mais patrocínio do que, por exemplo, o Coachella tinha naquela época. Não porque a gente é melhor, porque a lógica era diferente, já expliquei isso. Mas a conta não fechava investimento. A gente tinha que ficar umas 3 edições investindo para aquilo virar. Então, assim, eu acho que Vegas foi um sucesso. Pessoas de 67 países foram para lá. A gente vendeu 5 vezes mais ingressos que os festivais daquele país quando começaram. A gente mexeu com o mercado em termos de qualidade de infraestrutura, a gente viu consequências acontecerem de casas de banho permanentes começarem a surgir, de áreas VIPs começarem a ter uma outra dimensão. Mas era muito forte para a gente o investimento que era necessário para continuar. Então a gente recuou, mas eu continuo dizendo que o único país que na minha cabeça faz sentido expandir é os Estados Unidos. Portanto, a ideia de voltar a Vegas não está fora de questão. Não é minimamente pacífica essa discussão dentro da empresa. Meu pai não quer nem pensar, eu quero, aí o CEO acha que sim, o outro acha que não, a gente fica ali, pronto, ainda não chegou a hora. E Lisboa, é para continuar até Lisboa ver? É a nossa casa, né? Pronto. Eu acho que assim, primeiro que eu sou apaixonada por Lisboa, então enquanto puder incentivar e ser assim, uma prioridade nossa, no que depender de mim, sim. Agora, Lisboa foi responsável por Rock in Rio virar uma empresa e voltar para o Brasil, né? E esse papel na história nunca mais não se perde, né? É realmente a nossa casa também. O que eu descobri quando cheguei em Lisboa, não em 2005, mas acho que foi esse processo desses 2 anos, foi 1 ano e meio, na verdade. Eu descobri uma coisa que eu não sabia, que a nossa personalidade pode se identificar mais com uma cidade ou com outra. Eu não sou carioca da gema no sentido de praia, né? Acho que quem curte praia, quem vive o Rio de Janeiro no seu melhor, não tem como morar em outro lugar. Mas eu cresci sempre numa zona da cidade em condomínios, de carro de um lado para o outro, assim, aquilo podia ser em qualquer outro lugar. É engraçado porque eu sinto falta do Brasil, do alto astral e das pessoas, né? Da dinâmica de cidade, não. Eu sou super caseira, eu adoro fazer coisas na minha casa. A gente, quando resolveu construir a casa, a decisão era ser casa de dia a dia e casa de fim de semana. Tem que ter tudo num pacote só e ficar com essa coisa de sair para fora.
Acho que a gente já tem uma vida tão agitada que tudo que eu quero fim de semana é ficar na minha casa. Então, agora, em Portugal, assim, eu adoro o Porto, sou suspeita, né? Mas eu adoro o Porto, eu sempre fui muito ao Porto. E nos últimos anos a gente fez passeios também com as crianças, por acaso para o norte, muito mais. E ficamos uns dias em Viana, que foi incrível, adorei ficar em Viana. E fazendo uma vida mais normal, de passear, de turismo, mas de manhã sair para caminhar, correr como se estivesse em casa, né? Então, a gente fez Amarante, a gente tem ido nos últimos anos ao Parque Aquático de Amarante, sempre as crianças piram. Então, muita coisa gostosa de passear dentro de Portugal. Muito bem.